Hoje, então, falaremos sobre algo muito interessante, sobre algo muito sério. O pai como profeta. Vejamos agora a responsabilidade do pai como profeta da sua casa, como profeta da sua família. A diferença entre o papel de sacerdote e o de profeta é: como sacerdote, você representa a sua família para Deus. Como profeta, você representa Deus para a sua família. Lembre-se também de que você pode ser profético não simplesmente pelo que você diz, mas pelo que você faz. Há 4 maneiras específicas pelas quais os pais podem fazer isso. A primeira, representando o Senhor por meio do exemplo. Um pai representa Deus para a sua família pelo exemplo. Essa é a coisa mais divina que um homem pode fazer. Entretanto, o problema se instala quando esse pai representa o Senhor de forma errada. O pai é amoroso, acessível, compassivo? Fica fácil um filho imaginar Deus dessa forma se o pai dele tiver essas qualidades. Porém, se o seu pai for amargo, nervoso, crítico ou simplesmente ausente e irresponsável, o filho começará com uma ideia negativa sobre o Pai Celeste. Geralmente, é muito difícil desconstruir conceitos formados ainda na infância. Como um pai pode ser um bom profeta para a sua família? Principalmente por meio do amor. Toda criança nasce com o desejo de ser amada. O amor de mãe é lindo, insubstituível, mas não é o suficiente. Ele não substitui o amor de pai. O amor de pai, ele transmite ao filho um senso de força, de segurança, de ser importante, de ter valor. E quando esse amor falta na vida de um filho, o resultado é uma ferida grande, uma ferida profunda. E a gente pode chamar essa ferida de rejeição. O senso de não ser importante ou desejado. Esse foi o maior ferimento de Jesus na cruz. A rejeição por seu Pai. Por isso Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E ele não recebeu resposta alguma. Então o Messias inclinou a cabeça e expirou. Jesus suportou essa terrível consequência porque ele se identificou com o pecado de toda a humanidade. O pecado, querido, é algo tão terrível que Deus Pai teve de fechar os ouvidos até para o clamor do seu amado Filho Jesus. Em nossa sociedade contemporânea, muitas pessoas carregam profundas feridas de rejeição. Alguns nunca tiveram nem o amor do pai, nem o amor da mãe. Outros conheceram apenas o amor da mãe, por exemplo. Na maioria das vezes, essa ferida da rejeição nunca é verdadeiramente diagnosticada. Aqueles que a carregam, eles passam a vida com a sensação de serem incompletos, mas eles nunca entendem, na verdade, o que está faltando. Os sintomas dessa ferida podem ser passivos ou ativos. Os passivos podem assumir qualquer uma ou todas as seguintes formas: depressão, falta de motivação,
falta de esperança e até tendências suicidas. Já os ativos normalmente assumem a forma de frustração, de ira, rejeição à autoridade, violência, criminalidade e até tendências assassinas. A causa não diagnosticada de muitos crimes e de tamanha violência na nossa sociedade ocidental é também o fracasso dos pais em amar os seus filhos. O que acontece também em alguns casos é que o problema não é que os pais não amem os seus filhos, mas é que eles não sabem como demonstrar esse amor, como demonstrar esse afeto por eles. E o amor não demonstrado, ele não supre a necessidade de um filho. Um outro ponto também importante para se destacar nesse estudo que estamos fazendo é a importância da disciplina paterna. Em todo o livro de Provérbios, Salomão enfatiza isso. E ele diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Sábio é o conselho de Salomão. Em uma casa na qual os filhos não são disciplinados, há pouca paz. Como o pai é o chefe da família, toda disciplina deve ser vista como procedente dele, do pai. Às vezes, porém, é a mãe que deve disciplinar. O importante é que a instrução dos pais, a orientação dos pais seja coerente. Ambos devem seguir um padrão mutuamente acertado entre os dois, porque, caso contrário, é provável que os filhos busquem, quando eles percebem isso, colocar um contra o outro. Ao exercer a disciplina, tome cuidado com dois perigos. O primeiro é a rebeldia do filho. Para evitar a rebeldia, certifique-se de que a disciplina seja firme e consistente. Não permita que a criança se torne desobediente, responsável ou respondona. Exija que eles lhe obedeçam de prontidão e sem reclamar. O segundo perigo é o desânimo do filho. Se o pai for excessivamente severo, excessivamente crítico, excessivamente exigente, a criança vai desanimar e ela pode assumir a seguinte postura. Ela pode pensar assim: não adianta, nada que eu faça vai agradar ao meu pai, é melhor eu nem tentar. Paulo ensina duas coisas a respeito disso. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Como pai, você deve educar sem desanimar o seu filho com exigências muito duras. O melhor a fazer, portanto, é buscar em Deus toda a direção que você precisa, querido. Nas Sagradas Escrituras está o seu manual para se tornar a cada dia mais um pai melhor.